Abram todos comigo as suas Bíblias no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, vamos fazer a leitura do verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nome de que vives, porém está morto. Sê vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Verso 4, tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Até aí, deixa aberto, não fecha, fecha apenas os olhos. Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos mais essa noite, carentes da sua misericórdia, carentes da sua graça, nos últimos tempos dessa era moderna, próximos ao fim, no limiar de acontecimentos mundiais, que marcarão toda a nossa geração. Mas eu peço, dos altos céus que estás, do trono de glória, volta teus olhos para essa cidade, para esse local, estende as tuas mãos, Senhor, assiste-nos das nossas fraquezas, consola-nos, socorre-nos, exorta-nos, disciplina-nos, fala conosco hoje, com o poder da sua palavra, traz iluminação ao texto e graça abundante, gloriosa sobre todo esse local, de forma que teu reino avance, que recebas glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho. Amém. O ano era 2001. Hollywood lançou um filme cuja atriz principal, o protagonista principal era Nicole Kidman. O pano de fundo do filme se dá na Segunda Guerra Mundial. Ela é uma mulher casada com um soldado que foi para a guerra. Ela vive em uma mansão com 2 filhos. E a trama toda do filme se passa nesta casa. Uma mulher casada com um soldado que vai para a guerra, com 2 filhos, que espera a volta do seu marido. E o curioso é que os filhos dela têm uma doença muito rara, muito estranha. Eles não podem ver a luz, eles não suportam a luz. Então eles não saem para fora de casa, a casa toda é fechada com cortinas nos quartos e tudo é muito escuro. E ninguém visita aquela mulher, ninguém visita aquele lar, e alguns funcionários vão trabalhar ali para ela e não ficam também. O filme passa todo, se desenrola 2 horas de filme nesse estado, até que a mulher, desesperada por aquela situação, dos filhos com aquela doença, do marido que não volta, que não recebe visitas, resolve pegar a arma do marido
e atirar nos filhos e nela própria para se matarem. E ela percebe que quando ela pega a arma e atira nos filhos e nela, eles não morrem. E ela acha estranho aquilo. Até que um dos funcionários, que está ali trabalhando, num ambiente bem sombrio, chega diante dela: minha senhora, vem cá. Sabe por que o seu marido nunca volta? Sabe por que seus filhos são doentes? E por que essa casa é desse jeito? Sabe por que você tentou atirar neles e não morreu? Não, porque vocês estão mortos e não sabem disso. Ela é relutante a acreditar. Não, sim, vocês estão, nós também estamos mortos. Você quer ver? Vem comigo até o cemitério. E essa funcionária leva ela até o cemitério e vê um túmulo e uma lápide escrito o seu nome. Então ela olha: é verdade. O filme todo se passa com pessoas que estão mortas, mas não sabem disso. É sobre isso que eu vou pregar. Muitos crentes, irmãos, pensam que estão vivos, mas há muito tempo já estão mortos espiritualmente. Vivem apenas uma vida de fachada. A estética cristã é perfeita. O exterior, a vestimenta, o vocabulário, a prática religiosa, as obras, até o ministério, ele o faz perfeitamente, mas o interior está oco, morto, seco, vazio. E o extraordinário é que a maioria não sabe. Como Nicole Kidman e os meninos que fazem o enredo do filme estavam mortos, mas não sabiam. Era mera religiosidade. Eu abri um parênteses na série sobre família, porque eu encerrei uma sessão, o dever dos filhos, para tratar disso, da nossa condição espiritual que excede qualquer outra condição. Você que entrou aqui, ninguém aqui tem uma necessidade maior na vida do que a necessidade espiritual. Nada suplanta, é superior, maior do que a nossa necessidade e condição espiritual. Jesus aqui está enviando mensagens para 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Tiatira, Sardes, Éfeso, Pérgamo, Filadélfia, Laodiceia. Cada uma dessas igrejas, ele faz uma avaliação e ele vê uma falha e a encoraja. O texto que eu li, ele está tratando de uma das 7 igrejas, a igreja de Sardes. E uma das coisas que ele vê na igreja de Sardes, a igreja de Sardes era conhecida por isso. Era uma igreja extremamente pomposa, rica, poderosa, influente, grande, que continha as suas atividades. Era uma igreja vigorosa nas suas atividades, uma igreja que fazia obras, atuante, pomposa, mas morta. Uma igreja que vivia de fachada, de crentes nominais, hipócrita, religiosa, litúrgica, dogmática, operosa, sim, mas o interior seco, oco, vazio, morto. A igreja de Éfeso é o retrato de boa parte das pessoas que estão sentadas aqui me vendo, de boa parte das pessoas que estão me assistindo agora pela internet,
de boa parte de muitos oficiais, por fora, suas atividades, elas convencem, elas impressionam a homens. Diante da sociedade, dos homens, está tudo de acordo, mas diante dos olhos daquele que sonda o coração, estão mortos, reprovados. E o mais assustador é que tem nomes de que vive, pensa que vive, que está tudo bem, mas está morto. E a maior evidência da morte é que ele não consegue fazer uma avaliação de si próprio. É o caso de Sansão. Não sabia Sansão que o espírito havia se retirado dele. Sansão morreu espiritualmente. Extinguiu o espírito. O espírito saiu, estava morto. Mas a Bíblia diz que Sansão não sabia, não percebera, não via. Nós estamos falando de um juiz, de um nazireu. Sansão cumpriu o voto de nazireado. Sansão nasceu após uma cristofania, Cristo ter aparecido para os pais dele, para o pai dele Manoá, e dado a ele uma promessa, que ia nascer um homem cheio do Espírito Santo. E se Sansão morreu espiritualmente, sem que ele soubesse, o que dirá de nós? Esse é um alerta para você, que tem vivido uma vida de fachada, e há muito tempo, o seu altar se encontra em ruínas. Há muito tempo deixou o lugar secreto de oração. Há muito tempo deixou a leitura diária, devocional da Bíblia. Há muito tempo deixou de guardar os olhos, a mente do pecado. Há muito tempo tem acumulado ídolos no coração. Tem vivido uma vida apóstata. Tem vivido uma vida hipócrita. E por achar que tem a aprovação dos homens, porque muitas vezes eles aprovam, lembra de Samuel? Quando ele foi ungir um dos filhos de Davi rei, ele pensou que fosse Eliabe. Samuel. É Eliabe. É Eliabe. Com certeza é Eliabe. Veja esse homem. Veja o porte. Veja. Aí Deus diz: não, Samuel. Eu o tenho rejeitado. Talvez, por ser aprovado pelos Samuéis, pensamos que estamos aprovados. Mas Deus, que faz uma avaliação intestinal em Sardes, diz: não, você está reprovado. E eu gostaria que, pela graça do Espírito de Deus, essa mensagem ajudasse você, primeiro, a identificar o problema, a morte espiritual, e segundo, pela graça de Deus, e só ela e não a outra, trouxesse você de volta à vida, ressuscitasse dos mortos. O verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. É uma mensagem direcionada à igreja daquela época, Sardes. Podemos substituir e dizer: ao anjo da igreja em Franca, escreve. Ou podemos minimizar mais ainda: ao irmão que está me ouvindo hoje, escreve. É uma palavra dirigida à igreja brasileira, é uma palavra dirigida à igreja francana, é uma palavra dirigida à igreja Aliança do Calvário, é uma palavra dirigida aos indivíduos que aqui estão, eu e você. Escreve, levante as antenas, fique atento. Segundo,
estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quem é que está se pronunciando diante da igreja? Quem é que está se pronunciando diante do cristão individual? É aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. É o dono da igreja, é o Senhor da igreja, Cristo. A mensagem é dirigida de Cristo a mim e a você, essa noite. E ele diz, então Cristo agora vê a igreja e ele se pronuncia diante da igreja. E ele diz, conheço as tuas obras. Até aí. Qual é o pronunciamento? Cristo, ele vê e ele faz uma avaliação da igreja de Sardes. Eu conheço as tuas obras. Cristo, ele está com os olhos voltados para nós. Ele está acompanhando a sua vida. Ele conhece você. Ele vê você, ele caminha você, ele acompanha você. E ele não só vê você, acompanha você, mas ele sonda o seu interior. Ele sabe o que você pensa, onde os seus olhos estão postos, o que você carrega no seu coração. Ele sabe quais são seus anseios, sabe quais são seus desejos, conhece os seus pecados, conhece o seu coração, conhece a sua vida. Ele vê você. Ele sonda você, ele está com os olhos sobre você e diz, eu conheço as tuas obras. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Nada está oculto a Deus, disse Hebreus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. O salmista Davi, no 139, diz, para onde fugirei da tua presença? Aonde me ausentarei do teu espírito? Se faça minha cama no Sheol, tu estás. Se suba as asas da alva, lá tu estás. Se eu me escondo no mais profundo abismo, até ali tua mão me achará. Os olhos de Deus estão como 2 chamas de fogo, contemplando eu e você. E ele não só vê, ele vê e ele faz uma avaliação. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e está morto. Ele vê, sonda e faz uma avaliação. Veja só, nós estamos o tempo todo sob o escrutínio do Senhor. Ele está avaliando. Quando o rei Belsazar, herdeiro de Nabucodonosor, toma o poder da Babilônia, e ele vai dar uma festa para 1000 dos mais próximos, se embebeda em um banquete, e pega os utensílios do templo que Nabucodonosor, seu pai, tinha saqueado em Jerusalém, e começa a usar os utensílios do templo para usar na festa, para se embebedar. Então ele tem uma visão de uma mão na parede, Mené, Mené, Tekel, Uparzim. O que é isso? Mené, Mené, pesado foste na balança, achado em falta foste, dividido será o seu reino entre os medos e os persas. O que é isso? O Senhor pesa nossas vidas na balança. Nós estamos constantemente passando por uma avaliação, um julgamento. Nossas obras não estão alheias ao julgamento do Senhor. Nossas palavras não são lançadas no limbo, no esquecimento. Nossos atos não foram apagados com uma borracha. Eles estão todos sendo examinados e julgados
por Deus, conheço as tuas obras e sei que és. Ele faz uma avaliação e passa nossas obras para um julgamento. Não se esqueça disso, o que você fez ontem, seus atos, ações, palavras, pensamentos, todos passam por um exame, uma avaliação, um julgamento. E agora, ele fez isso com Éfeso, ele vai dar o diagnóstico. Conheça as tuas obras, agora o diagnóstico. Tens nome de que vives, entretanto, estás morto. Qual que é o julgamento? Éfeso, você é uma igreja que vive de reputação, tem nomes, aparência, método, estética, de cristão, de vivo, de piedoso, de atuante, de vigoroso, mas você está morto. Era uma igreja que vivia só de aparência, era uma igreja que impressionava a sociedade, a religião, os religiosos, mas diante de Deus estava reprovada. Qual é o diagnóstico que Deus fará? Qual é o diagnóstico, o seu diagnóstico, hora que Deus fazer uma avaliação de você essa noite? Ele percebeu que aquela igreja tinha estrutura, mas não tinha vida, conteúdo. Ele percebeu que o exterior daquela igreja estava perfeito, mas não havia nada dentro do interior. E eu temo que muitos de nós, depois de Deus fazer uma minuciosa avaliação, Ele diz: vocês não faltam aos cultos, cumprem com os votos da religião, têm os seus momentos litúrgicos, vocês convencem na sociedade que vivem que são cristãos, mas vocês estão mortos. Há muito que vocês não têm significância no mundo espiritual, há muito que vocês não impressionam a Deus, há muito que não exalam o bom perfume diante dEle. Esse foi o diagnóstico. Está tudo correto com a religiosidade, está tudo correto com a liturgia, está tudo correto com o vocabulário, está tudo correto com as obras, há operosidade, há intensidade, há cultos, mas é da boca para fora. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, e os seus mandamentos consistem em mandamentos de homens. Está igual Ezequiel. E o Deus me fez em espírito passar por um vale, e esse vale tinha muito numerosos ossos, estavam secos, sequíssimos. Filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Quando ele fala do vale, todo o interior, toda a estética de Israel continuava perfeita, mas dentro do vale tinha uma multidão de carniça, ossos secos. Ou seja, Israel mantinha a sua aparência, mas o seu interior estava cheio de rapina, cheio de imundícia, morte. Isso pode estar acontecendo conosco essa noite. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: não extingais o espírito. Veja só,
As obras continuam as mesmas. Paulo não fala com relação a elas. Mas o que está dentro, o Espírito pode ser extinto, pode minguar, pode apagar de nós. O que aconteceu com a cidade de Éfeso? Irmãos, faça uma avaliação da sua vida. Não está assim? Pastor, eu estou aos trancos e barrancos. Meu corpo está aqui, mas minha mente está longe daqui. Eu não professo a fé cristã fora da igreja. Pastor, a minha mente é consumida nos dias da semana com tantas coisas que não é o reino. O meu coração está infestado de ídolos, de vaidades, de ambições, de cobiças, de lealdades. Há muito que eu me apartei do Senhor, o manancial de águas vivas, e cavei cisternas rotas que não retêm águas. Fui servir após outros deuses. O meu coração não pulsa mais de amor pelo Senhor. Está como em Samuel capítulo 2, foi-se a glória de Israel, e Cabode, foi extinto, perdi a alegria, o vigor, o entusiasmo, é um tédio servir a fé cristã, é um tédio ler a Bíblia, é um tédio orar, é um tédio fazer esses votos, o meu coração não se entusiasma no meio da semana. Eu tenho sim, eu sou um cristão, conhecido como um cristão, pratico obras de um cristão, mas o meu interior não é mais de um cristão. Morreu, só tem o nome de que vivo. Agora, como Cristo sabia que Éfeso estava nesse estado? Como fazemos para saber que temos nome de quem vive, mas estamos mortos? Como fazemos para saber se fazemos parte da congregação dos mortos? É o tema da minha mensagem. Congregação dos mortos. O verso 2, veja só. A parte C. Não tenho achado íntegras as tuas obras na presença, presta atenção no adendo, na presença do meu Deus. Como que Jesus chegou nesse diagnóstico, nessa sentença de Éfeso? Tinha nome de que vive, mas estava morto. Não tenho achado as suas obras íntegras, perfeitas é a ideia. As obras deles não eram íntegras, a ideia não eram perfeitas, mas que obras, se estava tudo funcionando bem. Veja só, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Na presença da sociedade, da igreja, do marido, da mulher, estava tudo correto. Mas estas obras, diante de Deus, não foram achadas íntegras, não era um culto legítimo, não eram orações legítimas, não era um arrependimento sincero, não era uma devoção vinda do interior. Deus reprovou terminantemente o culto de Éfeso, de Sardes. Não tenho achado as suas obras íntegras. Essa palavra íntegra, a ideia é obras perfeitas. Mas eu não estou entendendo, como a gente vai dar algo perfeito para Deus? Veja só, a ideia aqui é do sacrifício levítico. Deus ordenou um ritual de adoração que era feito através de sacrifício animal. Pegava uma ovelha, um cordeiro, um touro, matava e oferecia. Entretanto, o sacrifício tinha que ser perfeito. A escolha do animal, o animal oferecido a Deus
não podia ter sarna, não podia ter fratura, não podia ser cego, não podia ser coxo. É o que está em Malaquias, veja só. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? Quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Deus exigia que o sacrifício oferecido a eles fosse de um animal perfeito, sem uma ruga, sem mancha. Porque Deus reprovou o culto de Sardes? Porque estava oferecendo algo coxo para Deus, sarnento, manco, um sacrifício desprezível. Muitas vezes nós oferecemos algo coxo para Deus. O que é isso, pastor? É uma adoração, é um serviço que não é feito de todo o coração. Fazemos com desprezo, com tédio, com dificuldade, murmurando. E esse é o sacrifício de qualquer jeito, sem zelo, sem temor, sem cuidado. É um culto sem zelo, é uma oração sem zelo, é um devocional sem zelo, sem temor, sem cuidado, sem respeito, sem reverência. O nosso Deus é digno da mais alta reverência, do mais alto cuidado, do mais alto zelo. Nadab e Abiú, quando for oferecer sacrifício, o incensário, Deus os matou, fulminou, porque ele não é digno menos do que do melhor. Foi por isso que eles estavam mortos. Eles não deixaram de oferecer sacrifício, de cultuar. Os rituais não foram abandonados, mas eram sacrifícios coxos, desprezíveis, abomináveis diante deles. Não se precipite com o teu pé. Tome cuidado com o teu pé ao pisar na casa do Senhor. E não precipite a sua boca em pronunciar a palavra diante dele. Porque Deus está no céu e tu está na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. O que isso fala? Está falando do culto. Cuidado quando entrares na igreja. Quando oferecerdes cultos a Deus. Não tenho achado as suas obras íntegras diante de Deus. As minhas obras são íntegras diante de qualquer um. É fácil ser operoso, virtuoso, impressionar a gente. É fácil não faltar de nada, fazer tudo bonitinho. Isso dá nome de quem está vivo. Mas é um culto hipócrita. É um culto falso. É um culto de um cadáver, de um homem morto, de uma mulher morta, que tem oferecido na mesa de Deus. Olha o que ele fala sobre a mesa. Meu Deus, vós dizei em que desprezamos nós o teu nome? E ele responde: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos profanado. É pão imundo, é pão imundo, gente. O nosso Deus não merece esse pão imundo. Pessoas que se dirigem a Deus com as mãos cheias de iniquidade. Não faça isso. É pão imundo. O que você faz a semana inteira, onde o seu coração está pegado, a sua mente, os ídolos, suas afeições, seus anelos, seus anseios. E aí oferece para Deus o pão, o coxo. Deus está falando assim, ó,
só pensa que está vivo. Há muito foi decretado o óbito. Foi assim que Jesus chegou nessa conclusão. Segunda coisa, primeiro, as obras. Segundo, a impureza. Verso 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras. Até aí. Vestiduras. Guarda essa mensagem, essa palavra. Olha o que ele fala aqui. Naquela igreja toda, tinha pouquíssimas pessoas que não mancharam as suas vestes. Significa a maior parte da igreja estava com as vestes sujas, impuras. Por que tinha nome de morto, de vivo, mas estava morto? Porque estava vivendo uma vida cristã, servindo a Deus, vivendo todas as atividades do reino, cheio de impureza, manchados, sujos. Era uma igreja imunda, era uma igreja imoral, era uma igreja mundana, que ao invés que se envolveu com o mundo, que se envolveu com o pecado, que se envolveu com imoralidade. O que é de crente moral que eu tenho visto hoje, meu Deus? Eu aconselho gente, eu cuido de gente. 90% dos problemas são todos no campo da imoralidade, da cobiça, da lascívia, da prostituição, meu Deus, da pornografia. É uma imundícia, é uma pouca vergonha. Está achando que o glória a Deus e que o aleluia está fazendo alguma diferença, que cumpre certinho com os protocolos. Se vocês acham que Deus é idiota, que Deus é trouxa, eu não me lembro qual foi a última vez que Deus atentou para alguma obra, para alguma ação. Deus não se importa com ações, Deus se importa com intenções. É o interior, é a forma, não é a obra em si, é a forma com que eu dou a obra. Segunda razão de Deus ter achado eles mortos, mancha. Você já viu hoje? A palavra pecado está saindo dos púlpitos. Tropeço, falha, fraqueza, equívoco. Não chame de equívoco o que Deus chama de pecado. É pecado. O nome disso é pecado, iniquidade, transgressão da lei, ofensa à glória de Deus. Não tem outro nome. É pecado. Mancha, sujeira, imundícia. Qual a última vez que você chorou por um pecado desse? Nós estamos fazendo concessão a pecados. Nós estamos sendo coniventes com o pecado. Nós estamos dialogando demais com o mundo. Nós nos tornamos sensuais demais. Mancha. Eu nasci numa época que crente era santo, que santidade era coisa séria dentro da igreja, que crente se apartava do mal, da imundícia, da impureza. Você quer procurar impureza hoje, imundícia hoje, escândalo hoje? Vai na igreja evangélica, que é lá que você vai achar. Por que está morto? Porque as obras não são mais íntegras. Porque não serve a Deus mais de todo o coração. Por que está morto?
Porque a impureza na nossa vida, a impureza na sua vida, mancha. Poucos não contaminaram as suas vestiduras. Olha, a palavra contaminar não é forte. Manchar, infeccionar, contaminar. O crente não pode se contaminar. O apóstolo Paulo fala e diz assim: não vos prendei um jugo desigual com os infiéis, pois que comunhão há entre luz e trevas, que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos, Cristo e Belial. Portanto, saí do meio deles, diz o Senhor, e não toquei em nada impuro. E agora, Cristo, Ele apresenta uma espécie de juízo com misericórdia. Ele vai, ao mesmo tempo que trazer uma esperança, Ele vai aumentar mais ainda o nível. Ele diz aqui no verso 2, ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Ele está querendo dizer assim, ó, ele pega um corpo humano, quando o óbito é dado, quando a falência múltipla dos órgãos. Éfeso estava com quase todas as repartições mortas, até que Jesus disse assim, olha, tem algumas partezinhas que ainda não morreram, consolida, protege, guarda elas, porque elas estão prestes a morrer. O que o Senhor está dizendo? Você veio aqui hoje? Vim. Ouviu o louvor? Ouvi. Leu um versículo a semana? Acho que sim. Orou mesmo que em pensamento, 1/1000 de segundo? Sim. Significa que apesar do seu estado de inanição, de morte, há ainda 2, 3 areazinhas que estão vivas. Deus ainda preservou o seu bom senso, a sua coerência. Você ainda tem luz suficiente para avaliar o próprio estado e ver que está perdido. Não vê? Pelo menos o bom senso de reprovar a mim mesmo, eu não perdi. Pelo menos a capacidade de ver o estado que eu estou, eu ainda tenho. Pelo menos um fio, uma fita DNA de temor restou. Senão nem aqui você estaria. Teria se apostatado de vez. Estaria servindo o diabo, virado um ateu, não é isso? O fato de você estar aqui é que restou uma coerência, um bom senso, um fio de temor. Há partes vivas em você ainda. Não há. Não importa o jeito de você, pastor, eu entrei aqui só o pó. Eu entrei aqui, eu estou no último do último estágio, eu estou prestes à perdição, mas se você veio até aqui, se dispôs a ouvir essa mensagem, há partes vivas ainda. Quais são? Bom senso, coerência, discernimento, temor. Aí o que Jesus está dizendo assim, ó, consolida, guarda, presta atenção, deixa eu tentar falar isso direito. Eu sei que não é todo mundo, acho que é a grande maioria, mas eu tenho absoluta certeza que eu estou descrevendo com precisão a vida de alguns que estão aqui. Pastor, eu estou neste estado para baixo, exatamente nesse estado. Sim, mas o fato de você estar reservando 50 minutos para dar ouvido a mim, se dirigir aqui, é porque mesmo nesse estado de óbito, ainda há umas coisas vivas. Aí o que Cristo está dizendo? Pegue essas pequenas coisas, guarda, preserva, antes que todo o corpo morra. Antes que não há mais salvação e haja uma apostasia total e um óbito pleno, ainda há esperança.
É isso que ele está dizendo. Ser vigilante. O que ele fala? Alerta, a palavra. Vigia, esteja em alerta. O que é isso? Ele está querendo dizer aqui, no ser vigilante. Tenha discernimento, seja inteligente, esteja em alerta. O quê? Como assim? Perceba que não está totalmente perdido, perceba que há um fio, ainda que microscópico, de esperança, há uma chama, ainda quase invisível, ainda ali pegando, há um bom senso que foi mantido, há uma coisinha que foi mantida, e que o Senhor está dizendo, guarda ela, ela é a esperança, guarda ela, conserva. Por quê? Porque o texto diz assim, ó, consolida o resto que estava para morrer. O que ele está falando assim? De uma ação decrescente. Eu não estou falando que a morte parou. A falência dos órgãos está se dando. 1, 2, até ter múltipla. Enquanto a morte segue, mas não matou tudo, barra ela. Que ela não vai ficar parada deixando os outros pontos vivos, não. Ela vai até matar o resto. Ela vai até colocar no chão o resto. Mas enquanto ela não alcançou determinada área, enquanto ela não dominou ainda o seu bom senso, coloca freios nela. É a ideia, porque ela está vindo. Ela não vai parar até ver o cadáver. Essa palavra que eu estou pregando, não é porque eu estou imune a ela, sou melhor, maior que vocês, é apenas que foi me dada esta posição de comunicar uma mensagem da qual eu estou tão sujeito quanto você, aquele que está de pé, meu Deus do céu, cuide para que não caia, olhe para que não caia. Estamos sujeitos à queda. Estamos sujeitos. É uma palavra de advertência. Não é uma palavra, meu Deus, é uma palavra para ser posta em prática imediatamente. Agora, qual a forma de trazer dos mortos aquele que tem nome de vivo, mas está morto? Qual a maneira de ressuscitar esse obreiro, pastor, irmão, que há muito morreu, está morto? Tens nome de que vive, mas está morto. E até a mensagem não sabia que estava morto. Como trazer a vida? Como ressuscitar? Como romper os grilhões da morte e voltar novamente ao vigor, ao amor, à piedade, à emoção, à simplicidade, à bondade, à humildade, o temor, o quebrantamento. Como voltar, pastor, ter chama nos olhos? Como voltar, ser vigoroso? Como? Como voltar? Jesus nos apresenta a forma para ressuscitar, para voltar à vida. Verso 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Primeiro, lembra-te. Qual é a forma de ressuscitar? Ele está dizendo assim, ei, vocês não chegaram aqui por acaso, vocês não caíram aqui de paraquedas, houve um processo para trazer vocês aqui, houve uma obra, houve um milagre, algo aconteceu, céus e terra se moveram. Ele diz, lembra-te, tragam à memória um fato. O que recebeste, fato,
Tragam à memória o quê? Lembram-se da sua conversão. Como foi aquele dia? Lembra o dia que Deus te chamou para essa graça, que passou você da morte para a vida, o dia que tocou você, encheu você, visitou você. Como foi? Foi isso que você está vivendo hoje? Seguramente não. Lembra quando o seu coração foi alcançado e explodiu de emoção, explodiu de temor, de quebrantamento, de alegria? Lembra-te do que recebeste. Traz à memória o dia da sua estrada de Damasco, o dia que você desceu as águas, o dia que o Espírito Santo te visitou. Traz à memória o dia que você passou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, da morte para a vida. Lembra-te, foi um fato pequeno? Foi burocrático? Foi um fato irrelevante? Lembra como é que foi aqueles seus primeiros meses? Lembra-te do que recebeste. E o termo diz, lembra-te do que ouviste. Tem recebido e tem ouvido. O que Jesus está querendo dizer para os crentes de Sardes? Meu Deus, lembrem-se do Evangelho, lembrem-se da palavra que foi pregada, lembrem-se que o apóstolo João foi um dos que passou até aí e anunciou a palavra de Deus a você. O Senhor está dizendo, lembrem-se dos sermões que vocês já ouviram, lembrem-se dos cultos que vocês já participaram, lembrem-se dos livros que vocês já leram, lembrem-se. Quantas pregações vocês não ouviram, quantos sermões vocês não escutaram, quantos livros vocês não leram, quantas páginas da Bíblia. Lembrem-se, lembrem-se, lembrem-se. Isso que está dizendo. Lembre-se da conversão, lembre-se da Escritura, lembre-se do Evangelho. Lembre-se da doutrina. A ideia é assim. Sardes, vocês não estão andando de acordo com aquilo que vocês receberam. Lembram do que vocês receberam? Sim. Lembra do que vocês ouviram? Sim. Lembra dos sermões que foi pregado para vocês? Sim. Vocês não estão andando conforme o que vocês receberam, nem conforme vocês ouviram. Lembre-se dos sermões poderosos, lembre-se das doutrinas, lembre-se dos atributos de Deus, lembre-se da cristologia, lembre-se da pneumatologia, lembre-se da escatologia, lembre-se dos dias que o Paul Washer esteve aqui, lembre-se dos sermões de John MacArthur, do Steve Lawson, lembre-se dos sermões de Augusto Nicodemos, lembre-se das pregações, lembre-se dos textos, lembre-se dos livros, lembre-se, meu irmão, da vitalidade da Escritura, lembre-se de como ela define um cristão, lembre-se da piedade, lembre-se do primeiro amor, lembre-se, trago em memória. E agora o principal, que era o que eles não estavam fazendo, o texto, 2 verbos, lembrar, receber, ouvir, 3 verbos. Agora o 4, guardar, guarda-o, guarda-o. Esse é o problema, Paulinho. Se eu parasse aqui, você ia... Mas quem falou que eu não estou fazendo isso? Aí João fala, até aqui vocês estavam, tem nomes de que vive, até aí dá para falar que vive, agora eu vou mostrar aonde está a morte, tem nome que vive, mas está morto, guarda. Éfeso não estava guardando os preceitos, os estatutos, as leis, os mandamentos, as doutrinas. O que é guardar? Lembra do que vocês ouviram e observa, pratica o que vocês estão ouvindo. É pegar essas doutrinas, é pegar os textos, os mandamentos e aplicá-los no seu viver diário. É isso que está faltando em nós. Todo mundo sabe que não pode olhar com a mulher por intenção impura. Entretanto, na primeira oportunidade olham.
Todo mundo sabe que não pode dizer falso testemunho, mas uma infinidade de mentiras tem sido cometidas por telefone e por toda sorte de coisas. Todo mundo sabe que tem que contribuir, mas há quanto tempo as pessoas não contribuem? Todo mundo sabe como tem que tratar o cônjuge, todo mundo sabe como tem que tratar o pai, todo mundo sabe como tem que se portar na sociedade, mas falta pegar essas doutrinas e transformá-las em atitudes práticas. Afinal de contas, você pode doutrinar o morto quando quiser, ele não responde à doutrina, ele não pratica a doutrina, ele está morto. Essa é a questão. Pratica, pratica, pratica. Quantos estão entendendo, diz amém. Lembra-te, lembrar, ouvir, guardar. Não, lembrar, receber, ouvir, guardar. E último, arrepende-te. Arrepende-te. Sabe como nós definimos a estatura de um cristão? Escute isso aqui. Sabe como nós definimos a estatura de um cristão? O temor que ele tem a Deus é como ele lida com o pecado. O pecado é o termômetro dele. Se você se lembrar do rei, o rei Acabe, tinha um homem de Deus no reino dele, um profeta chamado Micaías, que quando se comparecia diante dele, para profetizar, profetizava o pecado de Acabe e do reino do norte, Israel. Acabe, quando ouvia o pronunciamento de Micaías, com fúria insana, ordenava que ele fosse preso, porque ele acabou de expor o pecado dele. Davi, um assassino e um adúltero de marca maior. Davi cometeu um adultério e um assassino. Quando o profeta Natã se apresenta diante dele, diz a parábola da ovelhinha: digno de morte é o homem que faz isso, e deve restituir 4 vezes pela ovelhinha. Tu é esse homem, Davi. Assim diz o Senhor, eu te ungi rei sobre Israel. E ele vai falando, mas porque tu desobedeceste ao Senhor e fizeste uma coisa abominável dessa, a espada jamais se apartará da sua casa. Sabe o que Davi fez? Diferente de Acabe, prostrou-se em terra e disse: pequei contra o céu e contra o Senhor. Quer dizer, se eu não fizer nada é pecado? É pecado. Leonardo de Reveril diz, sabe o que você precisa fazer para ir para o inferno? Nada. Cruza os braços. Arrepende-te da frieza espiritual, arrepende-te do descaso, arrepende do sacrifício coxo, arrepende das manchas, arrepende-se de ter decidido viver essa vida morta, religiosa, litúrgica. Arrepende-te. Arrependimento, ou seja, reconheça o seu pecado, reconheça o quão grave é o seu pecado, reconheça que o tem cometido e se arrependa dele. Isso que ele fala, metanoia, arrepende-te. Para não ficar muito abstrato isso aqui, é tão fácil o crente ele é o Mr. M, ele é o canivete suíço. O crente, se lutasse jiu-jitsu, não perdia para ninguém. Ele tem saída para tudo. Arrepender, pastor? É para arrepender? Eu arrependo, pastor.
não é um ato, é um estado. Arrependimento não é um sentimento, é um estado, ou seja, não é um ato. Um ato, eu arrependo daquilo que eu fiz ontem. Um estado, eu vivo em constante arrependimento. Arrependimento não é arrepender de ter fumado ontem, de ter roubado ontem. Arrepender é o estado permanente de quem não rouba, de quem não fuma, de quem não adultera. Isso é arrependimento, é viver um novo estilo de vida, é decidir aniquilar esse hábito para sempre, é decidir abrir mão dessa vida para sempre. Isso é arrependimento, não é de um ato, é de um estilo de vida, é de um estado. E aqui ele dá as consequências. Se eu não me arrepender, verso 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O que quer dizer esse texto? Como ele termina? Arrepende-te, porque se não se arrepender, eu virei como ladrão, e não saberás a hora da minha vinda. Aqui não está falando da vinda escatológica, a volta. Se não se arrepender, o juízo é inevitável. Ou seja, o restinho que está para morrer, vai morrer. Será punido com juízo. Quem está em pecado, recebe uma advertência do Senhor, um ato de misericórdia, e não o aceita, e não o recebe. Se não se arrepender, não conhecerá o tempo da minha vinda, não saberás quando eu virei, e virei. Para quê? Juízo, punição com juízo. E eu acredito aqui, não está no texto, que o juízo é a morte do restinho que está vivo, a morte total, a apostasia plena. Aí acabou, game over. Irmãos, vamos atender essa exortação do Senhor para nós. Vamos, a partir de hoje, abrir mão da fachada, da aparência. Vamos reconhecer, vamos abrir os corredores do nosso interior, as gavetas íntimas. Vamos mostrar do que somos feitos. E vamos nos arrepender das nossas obras que não são íntegras, das manchas, da hipocrisia, do farisaísmo, da religiosidade. E pedir, ressuscita esse morto. Que Ezequiel, quando viu, ficou estarrecido. Quando viu aquele campo cheio de osso, e muitos ossos secos, não, sequíssimos. Deus vem a ele, pode esses ossos reviver? Ezequiel, tu sabes, isso não está em mim. Quem pode trazer a vida de volta a isso aqui? Quando Ezequiel fala, tu sabes, só o Senhor pode erguer de novo esses ossos. Só o Senhor, meu Deus. Não há nada nessa terra, não há nada, irmãos, que possa mudar o nosso estado se não for Deus. Nós temos que orar o quê? Não adianta só o sermão do pastor, não adianta pegar eu pelos cabelos. Se o Espírito de Deus não operar isso, será mais um sermão vazio, será mais um culto ineficaz. A nossa esperança é que Deus, o próprio Deus nos visite, o próprio Deus opere em nós uma obra sobrenatural. Se você crê nisso, feche os olhos, curva a cabeça.